Olá, com quase 180 mil casos já confirmados, a região sul está em um crescimento acelerado de incidência da Covid-19. Mesmo depois de ter sido considerada modelo no controle da doença no início da pandemia. Eu converso sobre o tema com dois deputados da região, a deputada Ângela Min, do PP de Santa Catarina, e o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara, gravado especialmente pela internet. Olá, deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputada Ângela Min, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Um bom dia a todos. Deputado Henrique Fontana, também seja bem-vindo ao Câmara Debate. Bom dia também a ti, quero te cumprimentar a minha colega Ângela Min, dizer que é uma honra participar deste bate-papo junto com vocês duas e com todos aqueles que nos acompanham através dos veículos de divulgação do Parlamento Brasileiro. Obrigada, deputada. Começo perguntando à deputada Ângela Min, que é de Santa Catarina, um estado que é um dos estados onde está havendo esse crescimento acelerado. Deputada, qual que é o quadro do estado e da região aí nessas últimas semanas? A situação do estado de Santa Catarina ela é bastante complicada. Nós tivemos regiões onde o pico já foi maior, hoje reduz, né? Mas temos várias regiões com bastante preocupação e uma série de atitudes. A região do Vale do Itajaí, por exemplo, de onde eu sou oriunda, a região da Grande Florianópolis, a região sul do estado e a região norte, onde o município de Joinville hoje é o município onde o maior número de pessoas vítimas da pandemia faleceram. Então, a grande vantagem do estado de Santa Catarina é a descentralização do atendimento e uma garantia, né, de vários hospitais em cada uma das regiões. A dificuldade que houve inicialmente foi exatamente fazer com que os leitos disponíveis pudessem ser transformados em ambiente para atender a pandemia. Esse processo foi muito lento, né? Nós tivemos aí um período, uma questão de 15 dias atrás, de desespero de alguns hospitais por falta de kit anestésico, né? E a bancada de Santa Catarina sempre entendeu que esse kit deveria ser providenciado pelo governo federal, né? Já que havia necessidade da distribuição para todos os estados. Assim como é a vacina, assim como é uma série de outros medicamentos, deve ser uma ação do governo federal e o governo foi meio lento, ou muito lento, né? Nós participamos há 15 dias atrás de uma reunião da Comissão do Covid na Câmara dos Deputados e a bancada de Santa Catarina com o Ministério da Saúde e questionamos muito fortemente a necessidade da providência por parte do Ministério. E o que mais me indignou naquele dia era ainda a discussão se essa providência deveria ser feita pelos estados ou pelos municípios. Isso a questão de 15 dias atrás, quando isso já deveria ter sido pensado em março, quando nós iniciamos todo um processo de preparação da estrutura hospitalar para receber esse paciente. Então, foi uma cobrança muito forte. Aí eu quero cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde do Covid, o deputado Luizinho do Rio de Janeiro e a deputada Carmen Zanotto, que é de Santa Catarina, que a partir daquela reunião acompanhou e realmente o Ministério tomou atitude e já cobriu essa necessidade, tanto o estado do Rio Grande do Sul como o estado de Santa Catarina. Então, para nós, isso era muito claro, a não necessidade de mais hospitais e sim preparar a rede existente para esse momento da pandemia. Então, isso foi lento, esse processo foi lento. Aquilo que se dizia em março, quando nós deixamos de ter as atividades presenciais, de que o lockdown tinha como objetivo preparar a estrutura para esse atendimento, isso não ocorreu na agilidade que se fazia necessário. Agora, de maneira um pouco atropelada, nós tivemos aqui
um problema muito sério, inclusive com CPI na Assembleia Legislativa, com relação à compra dos respiradores. Quando uma empresa do nosso estado, e que nos orgulha muito, estava fabricando. Eles optaram por comprar esse equipamento da China de uma maneira totalmente mutada, que o resultado da CPI vai mostrar. Deputado Henrique Fontana, situação no Rio Grande do Sul se assemelha? Como está o quadro hoje no estado? Bom, Daniela, infelizmente a situação no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, está se agravando ao longo das últimas semanas. Aliás, a situação no Brasil como um todo está se agravando. Evidente que em algumas regiões a pandemia é menos intensa e o Brasil está colhendo, infelizmente, os resultados da irresponsabilidade com a qual o governo Bolsonaro vem atuando na questão da pandemia. Não há, como disse a deputada Ângela há pouco, não há um plano de manejo nacional da pandemia. Por exemplo, uma das ferramentas mais eficazes para conter e trabalhar, inclusive, um isolamento mais inteligente, seletivo, que contenha a pandemia, é a testagem em massa. E o Brasil hoje é um dos países que menos testa dentro do combate à pandemia de coronavírus. Porque os testes permitem tu cercar os lugares onde a pandemia está se alastrando mais, é a orientação epidemiológica de como atuar. Para que o nosso telespectador internauta tenha uma ideia, países como Alemanha, Espanha, França, Rússia, todos estão testando mais do que 100 mil testes por milhão de habitantes. E o Brasil, no início da pandemia, chegou ao absurdo de ter em torno de 4 mil testes por milhão de habitantes e hoje continua com apenas 23 mil testes por milhão de habitantes. Para que se tenha uma ideia do impacto, da irresponsabilidade, como a pandemia está se estendendo, se alastrando, e é isto que amplia o prejuízo econômico do país, e não a questão do isolamento correto e necessário, a não atuação de forma adequada para combater a pandemia está custando cada vez mais caro em perda de vidas e em perdas econômicas para o nosso país. A pandemia no Brasil provavelmente será um dos países onde ela vai ser mais longa em relação a outros lugares do mundo e onde ela vai deixar uma devastação sanitária de perda de vidas maior. Só para que o nosso telespectador tenha uma ideia, eu dizia aqui, deputada Ângela, eu tenho acompanhado muito o que se chama da média móvel de novos casos de infecção, que é a melhor maneira de analisar a evolução da pandemia. No dia 22 de junho, quase há um mês atrás, Daniela, esta média móvel indicava que em uma semana o Brasil tinha 218.199 novos casos de infecção. Pois bem, na média móvel fechada ontem, dia 23 de julho, portanto, um mês depois, esta média móvel chegou a 275.324 novos casos de infecção. Um crescimento de quase 25% no número de casos de infecção, isto 120 dias depois do Brasil estar fazendo todos esses esforços. Então, a falta de uma coordenação por parte do governo Bolsonaro, por parte do Ministério da Saúde, que, aliás, foi desmontado 2 vezes em sequência durante a maior crise sanitária da história do país, vai nos cobrando um preço, infelizmente, cada vez maior e que agora atinge os nossos estados do Sul, que, a despeito de todos os esforços que vinham sendo feitos, evidentemente não consegue ficar imune a um processo em que o Brasil continua combatendo o coronavírus meio que às cegas, porque não tem teste e isso causa um prejuízo enorme. Deputada Ângela Min, concorda com esses pontos que o deputado Henrique Fontana levantou? A falta da testagem em massa e falta de uma articulação do governo federal para atuação conjunta com governos e municípios, governos estaduais e municípios? Eu concordo plenamente e ainda gostaria de colocar que nós temos no sul do estado um agravante, que é o clima. Nesse momento, né, apesar dessa semana ter dado até dias de praia, mas o clima
é um complicador nesse processo. Eu entendo que há necessidade, aí a estrutura e orientação nacional era de vital importância. Eu vou citar um exemplo em cima daquilo que o Fontana colocou. O município de Florianópolis fez, né, todo um processo muito agilizado do teste rápido. Agora, não adiantava o prefeito de Florianópolis fazer se os outros municípios no entorno, cuja a relação é real, né? Quantas pessoas da grande Florianópolis vêm diariamente a Florianópolis. Não adianta fazer em Florianópolis sem pensar a região, sem pensar, aí estendendo, sem pensar o Estado e sem pensar o Brasil. Então, essa falta de coordenação e de ação, né? Quer dizer, o município toma atitude pensando isoladamente, está totalmente errado, o resultado não é positivo. A articulação dentro do próprio Estado, né, deputado? E não foi positivo, né? Nem na região. Quer dizer, nós temos a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, que sempre, eu fui prefeita, nós sempre tomávamos atitudes em conjunto quando isso era necessário. Então, essa discussão tinha que ter sido feita de maneira regional, estadual e nacional. Então, se nós não... A falta de coordenação. Queria agregar ao teu argumento do tamanho do prejuízo que a falta de uma coordenação nacional está trazendo ao combate à pandemia no país. É a mesma coisa que a questão dos respiradores. Quem deveria ter comprado respiradores era o Ministério da Saúde, através de... O Mandetta, no início do processo, garantiu a compra dos respiradores, não tomou nenhuma atitude, quando ele deveria ter tomado de imediato essa atitude na compra dos respiradores. E tem mais. Por exemplo, a Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, com a universidade e a WEG, que é uma empresa internacional com facilidade de trazer alguns equipamentos necessários para a montagem desse respirador da China, por eles terem uma unidade da empresa na China, ela não teve, nós conversamos várias vezes com o Ministério, o Espiridão entrou, nós entramos, o presidente da Fiesc, todo um movimento para valorizar a indústria local, não foi tomado, eles não praticaram nesse momento um gesto para incentivar, valorizar a nossa inteligência, né? As nossas universidades, a nossa universidade e as universidades do entorno, com os nossos empresários que se dispuseram a preparar uma ala específica para a montagem desses respiradores. Eles tinham que ter a segurança de que ia ter mercado. Mas demorou muito tempo, o prejuízo está aí, cada estado comprou o seu, quando isso concorda plenamente, essa tinha que ter sido uma coordenação nacional, por isso o número de processos em vários estados sobre a compra dos equipamentos, dos respiradores. Ângela, inclusive é importante, Daniela, destacar para os nossos internautas, né, e para quem está nos acompanhando, porque por que o sistema de saúde ele é único? O próprio nome diz isso, Sistema Único de Saúde, né? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, mas de enorme impacto. Esses respiradores, inclusive, como o Brasil é um país continental, em algumas regiões a epidemia foi mais intensa há 60 dias atrás, eles poderiam estar sendo transferidos de um lugar para o outro sem a necessidade de compras excessivas em diferentes estados. Agora, quem tem um presidente da República que passa o tempo inteiro instigando aglomerações, boicotando isolamento social, boicotando o uso da máscara, e passa o tempo inteiro fazendo propaganda charlatã de um remédio que não funciona, realmente é um país que está à deriva para combater uma pandemia e, o que é pior, transforma o debate sobre a questão econômica, que angustia a todos nós, porque eu, a deputada Ângela, todos vocês que estão em casa, estamos angustiados e preocupados com a recuperação... Só pegando o gancho nisso que o senhor está falando, o senhor falou da questão econômica na sua fala anterior e agora novamente. A região sul concentra mais ou menos a metade dos frigoríficos brasileiros, que é um setor onde há uma grande propagação da doença.
Já dá para dar uma medida de como isso vai impactar a região sul? Em alguns casos, frigoríficos estão tendo que ser fechados ou ter paradas industriais e até cancelamento de compras da China, por exemplo, por causa da contaminação entre os funcionários. Já tem algum cenário aí medido do impacto? O impacto é grande, Daniela, mas eu quero, com a tua permissão, reforçar esta visão sistêmica sobre a economia, né? Porque o que está acontecendo no Brasil? Nós já erramos por conta desta desorientação nacional, desta falta de articulação nacional. O Brasil perdeu, porque ele foi avisado de que haveria pandemia, por uma sorte geográfica, 50, 60 dias antes dos outros países. Porque a pandemia começou na Europa, na China, e nós tivemos tempo para preparar o país e perdemos esse tempo. Agora, o que está acontecendo? O presidente insiste em fazer uma guerra na questão da economia, dizendo que o isolamento social seria a causa da queda da atividade econômica. Óbvio que ele é uma causa porque ele gera problemas, mas o tema central da economia, todos os economistas estão debatendo isso no mundo inteiro, é que enquanto a gente não freia a pandemia, enquanto não se controla o vírus, a população não retoma hábitos normais. Então, é preciso rever essa política econômica e nós precisamos, de fato, concentrar esforços no combate à pandemia, porque quando o vírus estiver controlado, aí nós vamos poder, de fato, liberar a economia para retomar passo a passo o seu crescimento. Enquanto tiver esse vai e vem, enquanto a pandemia estiver crescendo 25%, como cresceu na última semana, nós não encontraremos o caminho que todos nós queremos encontrar na economia. Deputada Ângela Min, essa questão da economia especial aí nos frigoríficos, que tem assim um peso muito grande também para o estado de Santa Catarina, mas essa dicotomia que não deveria existir, porque perda de vidas também tem impacto na economia, entre economia, abertura da economia, pandemia, junto com eleições municipais, a senhora acredita que também está servindo para, em vez de deter o vírus, impulsionar ele nos interiores dos estados? Aqui, realmente, houve um determinado momento onde, nessas regiões onde existem essas empresas do agronegócio, teve o crescimento da doença, houve um aspecto positivo. A união de esforços do poder público local, dos hospitais comunitários e particulares, com as empresas para o tratamento e atitudes rápidas para esse enfrentamento. É tão positivo que na região onde essas empresas estão localizadas é onde está diminuindo a incidência de casos, exatamente porque houve essa reação. E, economicamente, eu posso responder 43,8% de aumento nas exportações das empresas do agronegócio do nosso estado. Isso mostra o resultado de uma atitude positiva, do comprometimento do empresário com a qualidade do seu produto e a responsabilidade social com relação ao seu trabalhador, fez com que nós tivéssemos a atitude rápida e necessária e automaticamente um resultado econômico altamente positivo. Deputados, a gente está chegando ao fim devido à questão do tempo, então gostariam que em 30 segundos fizessem suas considerações finais, pensando aí no... A gente falou um pouco dos problemas que nos trouxeram até aqui, do que pode ser feito a curto e médio prazo para a gente começar a sair dessa situação. Deputado Henrique Fontana. Em 30 segundos eu sugiro... É difícil, né, deputado? Mas eu sugiro que, pelo menos, o Ministério da Saúde monte uma estrutura com a mais alta qualidade da inteligência brasileira que está disponível, com cientistas, com infectologistas, e que tome decisões de orientação nacional sobre como enfrentar a pandemia. Porque a deputada Ângela colocou muito bem, se cada prefeito e cada governador for abandonado à sua própria sorte, não se consegue enfrentar a pandemia adequadamente. Uma pandemia ou é enfrentada por todos, ou ela não será enfrentada. Ela demanda um esforço articulado de unidade nacional. E, infelizmente, nós não temos um presidente
para nos liderar neste momento. Obrigada, deputado Henrique Fontana. Eu gostaria de agradecer, Bela, e agradecer o Henrique Fontana por mais essa participação conjunta e a sua contribuição. Eu entendo que há necessidade de um acompanhamento bem de perto por parte do Congresso, da comissão já instalada, né? Mas principalmente a fiscalização do envio dos recursos aprovados pelo Congresso para os estados e municípios e a fiscalização na sua aplicação correta. Eu acho que esse é um papel importante, porque recursos foram destinados, foram levados aos municípios e estados e nós precisamos trabalhar com mais seriedade. O estado de Santa Catarina, infelizmente, nesse momento, não é um bom exemplo. Obrigada, deputada Ângela Min. Deputado Henrique Fontana, agradeço também sua participação. O Câmara Debate está terminando. Eu conversei com os deputados Ângela Min, do PP, Partido Progressista de Santa Catarina, e Henrique Fontana, do PT, Partido dos Trabalhadores, do Rio Grande do Sul. Eu sou Daniela André e esse foi um programa da Rádio e da TV Câmara, gravado especialmente em formato digital. Obrigada pela audiência e até a próxima.